This call is now being recorded. Boa tarde, pessoal. Agora oficialmente começando a nossa aula. Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Quero agradecer a todos que estão aqui firmes e fortes comigo desde o início, que quando precisaram faltar, justificaram. Parabéns. Essas aulas, a maior recompensa que vocês têm é de aprendizagem, é de estar aqui nesse momento de crescimento e de troca. Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. A partir de agora, quem está na sala pode colocar o nome e a sala no chat para ficar gravado aqui no registro do Meet. E a gente já vai começar com a correção da semana 3 do PET 6. Como vocês sabem, a gente já está quase com um gostinho de conclusão, porque os PETs vão só até o PET 7 e logo em seguida vem o PET avaliativo. Então, estamos quase concluindo, pessoal. Então, vamos lá. Semana 3. Na semana 3, o objetivo do conteúdo, que habilidades que nós devemos desenvolver com esse estudo? Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado com base na análise e comparação de indicadores de saúde, como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças de veiculação hídrica, atmosférica, entre outras, e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. E a outra habilidade é identificar as principais doenças causadas por vírus, bactérias, protozoários e fungos. Então, essas são as habilidades que se propõem a serem desenvolvidas com esse conteúdo que está sendo desenvolvido essa semana no PET. Nós temos falado sobre o grupo de seres vivos. Na semana passada, nós falamos sobre o reino Monera, que são os seres vivos mais simples que existem. Antes deles, nós falamos sobre vírus, que são um grupo muito complicado, porque por alguns estudiosos são considerados como seres vivos e por outros não. Então, é um grupo à parte, bem polêmico. E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos seres falando do reino protoptista, tá? Que vocês vão encontrar nas suas leituras e suas pesquisas também o nome protista. Então, lembrando aqui, esses grupos que a gente tem estudado, o vírus não vai estar em nenhum dos domínios dos seres vivos, em nenhum dos reinos, devido a essas complicações das características dos vírus, eles são totalmente diferentes do que se considera como vida. Temos as bactérias e as arqueobactérias, que foi o grupo que a gente estudou na aula passada, que são os seres mais simples que existem. E agora a gente vai estudar esse raminho aqui, que é o reino dos protoptistas, tá bom? Aí vocês já sabem que no futuro a gente vai abordar os próximos. Quais são as características dos protoptistas? Eles podem ser uni- ou pluricelulares. Então, a gente vai ver aqui durante a aula exemplos de seres que são unicelulares, que são vistos apenas com o uso de microscópio, e vamos ver pluricelulares também, que são seres que a gente consegue ver olho nu, e são enormes, tem uns bem grandões. Eles também são eucariontes. A gente viu na aula passada que as bactérias, eu e arqueobactérias, são procariontes, ou seja, elas não possuem núcleo organizado, o material genético fica disperso no citoplasma, o DNA fica solto na célula, mais ou menos assim a ideia. E aqui, nos protoptistas, o material genético já é organizado, envolvido por uma membrana, que é a carioteca. E essa organização dentro da célula que individualiza o núcleo, a gente chama de essas células que têm essa estrutura, a gente chama de eucariontes, porque elas têm núcleo, tá? Além disso, além de ser eucariontes, esses seres, eles podem ser autótrofos ou heterótrofos. Vocês falaram na aula passada, nossa, quantas palavras diferentes. Então, quando vocês estiverem assistindo a aula, tentem reproduzir falando, que é mais fácil do nosso cérebro processar e a gente se acostumar com a palavra. Então, falem autótrofos, heterótrofos. Mas o que é isso? Autótrofos são aqueles que conseguem produzir o próprio alimento, e aí são vários os processos que podem ser usados para a produção, e um deles é a fotossíntese. Os heterótrofos, eles já não conseguem produzir o próprio alimento, e eles têm que consumir outros
alimentos produzidos ou obtidos de outros seres vivos, né? Então, eles comem outros seres ou fontes de outros seres, tá bom? Quem são os representantes dos protoprotistas? São os protozoários e as algas, tá? Então, vamos ver quem são eles, né? Exemplares, grupos, características. Então, a gente vai começar falando sobre as algas. As algas, elas são fotossintetizantes, né? Elas produzem o próprio alimento, ou seja, são autótrofas e usam a fotossíntese para isso. Elas podem ser uni- ou multicelulares, uma ou várias células, são aquáticas e quando a gente vê a estrutura de uma alga, nessa foto aqui eu tenho todas unicelulares, mas quando a gente vê uma alga maior, com estruturas maiores, parece que ela tem folha, parece que ela tem caule, mas não é verdade. Todas as algas, na verdade, têm uma estrutura chamada de talo, né? O corpo delas não é raiz, folha, verdadeiros. É uma estrutura chamada de talo. E elas podem se reproduzir de modo assexuado ou sexuado, tá? Elas podem simplesmente produzir clones, e aí a reprodução é sexuada, ou elas podem trocar material genético, né, entre vários indivíduos, e aí a gente tem o sexo, tá bom? Então, aqui nessa foto, a gente tem a ilustração de algas que fazem parte do chamado fitoplâncton. O que é o fitoplâncton? São algas unicelulares que vivem nas superfícies de mares, rios, lagos. Então, a gente chama de microfauna, faz parte da microfauna aquática e especificamente da superfície, tá bom? Então, esses seres aqui brilhantes, bonitinhos, com esse formato legal, tá? São todos seres vivos unicelulares e que fazem parte desse fitoplâncton. Eles são super importantes porque eles formam a base da cadeia alimentar nos ecossistemas aquáticos, né? Como eles são os produtores desses sistemas, eles produzem a energia básica a partir dos quais essa energia vai ser passada para os outros seres, né? Que se alimentam deles, tá bom? E assim sucessivamente. Nós temos as algas unicelulares, né? Eu mostrei aqueles exemplos, mas aqui vem o nome de grupos de algas unicelulares, como por exemplo os dinoflagelados ou pirrófitas. Então, aqui nesse grupo nós temos algas que têm flagelos. Inclusive, temos este grupo aqui, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse fenômeno, que a água do mar pode ficar brilhante. Vocês já ouviram falar? Bem interessante. Por quê? Devido à proliferação dessa alga unicelular dinoflagelado nessas regiões. Então, eles são bioluminescentes e podem tornar essa água com essa cor interessante, tá bom? Além dos dinoflagelados, nós temos as diatomáceas, que são algas unicelulares também, né, que tem uma estrutura específica, mas o interesse aqui é só vocês saberem a diversidade que existe desses seres. Temos as algas uni- ou multicelulares. Por exemplo, aqui nós temos as algas verdes, que são as clorofícias, e este grupo vão ter desde espécies unicelulares a espécies multicelulares. Lembrando para vocês que o que parece ser folha aqui não é folha de verdade, né? Como eu falei, é um talo dessas algas, tá bom? Então aqui nós temos Euglena como exemplo de alga unicelular, Volvox e essas outras espécies de algas verdes também como exemplo, tá bom? De multicelulares. Nós temos aqui outro exemplo também de algas que podem ser uni ou multicelulares. E aqui nós temos, deixa eu sair a tarde ali para vocês verem comigo, as crisóptas ou algas douradas. Olha que lindas, né? Olha que diversidade. Quem participou da aula especial com a Universidade São João del Rei, né, Animais Fantásticos Existem, viram alguns seres desses, como que eles se movimentam, quais são características especiais. Então, quem não participou ficou salvo lá no perfil da escola,
Quem não assistiu lá, quem não encontra lá, tem no meu perfil como professora uma gravação da aula que eles têm especial, que é bem interessante, que trata sobre características desses seres fantásticos, tá bom? Nós temos aqui um outro grupo de algas, que são as rodófitas ou algas vermelhas, né? Aqui elas podem ser uni ou multicelulares, que são só exemplos de multicelulares, mas tem algumas espécies uni também. E aqui nós temos as feófitas ou algas pardas, né? E vocês percebem que, tá vendo que vai mudando entre elas? Cor, né? Essas aqui são unicelulares, ok? Aqui elas são verdes, pardas, né? No caso aqui douradas, vermelhas ou pardas, tá bom? Então, o pigmento que vai ter outras funções na célula, mas principalmente também em relação à cor, né? Então é que a gente consegue diferenciar esses grupos devido à presença de diferentes pigmentos dessa cor característica em cada grupo. Além das algas, nós temos nos prototistas os protozoários, né? Quem são os protozoários? São seres unicelulares, então aqui a gente não tem seres multi ou pluricelulares, são aquáticos ou de ambientes úmidos, heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento. O máximo que a gente vai encontrar aqui são seres que têm associações com algas, e aí essas algas dentro deles fazem fotossíntese. Apesar de, sim, essa classificação de protozoários ser algo bem discutido entre os estudiosos das áreas, né? Porque esse conceito de ser heterótrofo, autótrofo, dependendo do ser, ele muda. Por exemplo, tem algumas espécies que, dependendo do ambiente, ela pode ser heterótrofa ou autótrofa. Então, esses conceitos, essas delimitações de protozoário e alga, esses conceitos são bem complicados, né? Ainda estão sendo discutidos, como tudo em ciências. Eles podem ser de vida livre ou em simbiose benéfica ou maléfica. Então, vão ter aqueles que não vão viver em associação com outros seres e vão ter aqueles que vão viver em associação, sendo que essa associação pode ser benéfica ou maléfica para o ser que ele está se associando. A reprodução dos protozoários geralmente é assexuada, tá? A gente vai falar sobre ela com mais detalhes. Um exemplo dessa simbiose que eu falei que eles podem viver em associação com outros seres é o que acontece nos intestinos dos cupins. Né? Um protozoário, que é o pertencente a esse gênero aqui, ele vive nos intestinos dos cupins e auxilia na digestão da madeira. Tá? Então, os cupins eles conseguem aproveitar nutrientes presentes na madeira por causa do auxílio, né, do convívio com esse protozoário no seu intestino. Que bonitinho esse protozoário, né, gente? Olha a cara dele. Além disso, nós temos, aqui foi um exemplo de simbiose benéfica, mas nós temos também simbiose que não é benéfica, né, que pode ser maléfica. É o caso dessa ameba aqui, Negléria, que ela normalmente é de vida livre, mas a pessoa pode acidentalmente ter um parasitismo por essa Negléria. Por exemplo, não sei se vocês ouviram falar, né? Ela já foi citada várias vezes como ameba comedora de cérebro. E ela, o que acontece? A pessoa, quando respira água de determinados ambientes, né? Que pode ser um lago, um rio, que tem águas específicas, a pessoa pode respirar essa ameba e mesmo não sendo o habitat natural dessa ameba dentro do corpo da pessoa, ela se vira, né? Ela vai atrás de alimento e acaba se alimentando da pessoa. E por especificidade de ação, né, por movimentação, essa ameba ela para no cérebro e começa a se alimentar dos tecidos ali. E aí tem alguns casos, é um evento raro, não é tão comum, mas tem casos de pessoas que contraíram essa ameba comedora de cérebro e vieram a óbito, né? Porque como ela não é tão comum, ela é difícil de ser detectada, quando já está no estágio mais avançado,
E é muito complicado de se combater aí, tá? Qualquer dúvida, entendi. O telefone tá travando, vai assistir depois no YouTube, tudo bem. Além disso, nós podemos classificar os protozoários conforme a estrutura de locomoção deles. Nós temos os ciliados, né, que se movimentam através de cílios. Vocês estão vendo essas projeções aqui na superfície da membrana da célula, né? Que é uma célula. Eles são unicelulares. Aqui dentro nós temos várias algas, mas aqui nós temos uma célula só. Então, a membrana da célula vai fazendo voltas e essas projeções constituem o cílio. Esses protozoários batem esses cílios e movimentam a água. E essa movimentação da água faz eles se movimentarem, tá? O protozoário se movimentar. Aqui só a ilustração maior, tá? Então, nós temos os ciliados, que se movimentam por cílios. Nós temos os flagelados ou mastigóforos, que são aqueles que utilizam o flagelo para movimentação. Então, aqui nós temos uma célula de protozoário, e aí a membrana faz essa projeção aqui. E dentro dessa parte aqui da célula tem todo um esqueleto, né, de proteínas para fazer esse flagelo bater. E aí esse batimento flagelar faz com que a célula se movimente. Aqui nós temos, né, fora as células aqui ao redor, nós temos aqui um exemplo de um protozoário flagelado. Aqui seria a estrutura do flagelo. E esse aqui é o Trypanosoma cruzi. Eu esqueci de colocar aqui em itálico. Deixa eu colocar antes que eu esqueça e passo para vocês com erro. É um nome científico, tem que ficar em itálico. Desculpa. Aqui nós temos um outro exemplo de protozoário, só que tá vendo que ao invés de um flagelo, são vários flagelos? Então, nós temos essa diferenciação, né? Esse modo de movimentação deles usando o flagelo. Outro grupo de protozoários são dos risópodes ou sarcodíneos, que são todos os protozoários que usam pseudópodes para se movimentar. O flagelo é projeção de membrana com formato específico. Os cílios são projeções de membrana com formato específico. Agora, olhem essas projeções aqui. Elas não têm um formato específico, né? O que acontece? A célula começa a se projetar para vários lados, né? Então, essas projeções, esses braços, nós chamamos eles de pseudópodes, né? Que são falsos pés, levando a palavra ao significado mais estrito dele. Tá? Então, aqui na foto da ameba comedora de cérebro, vocês estão vendo? Isso aqui é tudo projeção da membrana. Ela começa a se modelar para o lado que ela deseja se movimentar ou que ela quer alcançar um alimento, tá? Então, ou se movimenta aleatoriamente, tá? Então, depende muito dos sinais que a célula está recebendo do meio, tá bom? Enfim, tranquilo? E nós temos o último grupo, que é o grupo dos esporozoários, que não tem cílios, não tem flagelos e não usam pseudópodes para se movimentar. Eles não têm estrutura de locomoção, tá? E o exemplo deles o exemplo de protozoários que usam esse modo, que não usam o modo de locomoção, na verdade, seria o plasmódio, tá? Então ele tem esse formato aqui mais rígido, então, a membrana dele não vai sofrer modificações nas estruturas locomotoras. A reprodução dos protozoários, ela pode ser a clássica por divisão binária, que uma célula se divide em duas idênticas e acontece nos grupos dos risópodes, flagelados e ciliados. Pode ser por divisão múltipla. O que acontece? Dentro da célula, acontece uma divisão interna. Então, um núcleo, né, que é o que contém o material genético, ele vai se dividir em vários núcleos, e aí depois esses núcleos formam, né, vários indivíduos. Então, é um pouco diferente da divisão binária. E por fim, a conjugação, né, que é a forma de troca de material genético, ou seja, sexo, e pode ocorrer em ciliados. Né, duas células se aproximam e trocam
micronúcleos, né, são núcleos menores que estão presentes dentro desses protozoários. Então, tem os núcleos principais e os núcleos que eles podem fazer essa troca entre si, fazendo sexo, né, ou seja, conjugação, aqui no caso. E as doenças causadas por protozoários, professora? Né, que a gente tem uma importância dos protozoários, né? Eles causam as chamadas protozoonoses, que são doenças causadas por protozoários parasitas de animais e dos seres vivos. Todos os protozoários podem causar? Não, tem os de vida livre, como eu falei, tem aqueles que vivem em simbiose benéfica, que sem eles, determinadas espécies não sobrevivem mais. E tem os que causam protozoonoses, que são essas doenças, né, que podem ocasionar em animais ou seres humanos. Exemplo dessas doenças, a amebíase, aqui eu tenho foto delas, né, que a ameba, né, ela vai se proliferar nas paredes do intestino, causando lesões, e aí a gente tem a chamada disenteria ou diarreia. Temos a doença de Chagas, que é um protozoário que é principalmente levado para o ser humano através desse percevejo, né, que é um percevejo, desculpa, todo mundo fala que é besouro, mas é um percevejo. E esse protozoário, ele vai se reproduzir em vários órgãos, sendo que um local que ele tem muita afinidade para reprodução são as células do coração. Então, imagina só, o coração, que é um órgão musculoso, que precisa ficar se contraindo, se mexendo para funcionar, cheio de protozoários se reproduzindo nele. Então, afeta o funcionamento daquele órgão, assim como nos outros órgãos que esses protozoários se multiplicam. Temos também a malária, né, que é transmitida pela picada de um mosquito, a leishmaniose, que também é transmitida por uma picada de um mosquito, né? E ela é muito conhecida porque possui como um dos seus reservatórios, como um dos seus locais, né, de espalhamento nos centros urbanos, o cachorro. Né? O mosquito pica um cachorro, passa o protozoário para o cachorro, a partir dali todos os mosquitos que picarem aquele cachorro vai ficar contaminado. E aí o que vai passar a doença para o ser humano são os mosquitos, tá? A picada do mosquito. Além disso, nós temos a famosa toxoplasmose, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar do medo, né, de pessoas que engravidaram, que estão grávidas, ou que querem engravidar quando tem gatos. Porque o ciclo de reprodução desse protozoário envolve os gatos, né? Ele pode se reproduzir no gato, causar efeitos no gato, né, sintomas, e os, os esporos desses protozoários, que são estruturas de proteção, de reprodução, né, são eliminados nas fezes desses gatos, né? Então é preciso ter vários cuidados com a alimentação do gato e com o acesso deles a determinados seres para os gatos não se contaminarem. Professora, então o que é isso? Se tem alguém da minha família que vai ou que está gestante, é preciso se desfazer do gato? Não, né? Tem que ter todo o cuidado com ele para ele não se contaminar e consigo em termos de higiene pessoal, porque o principal via de contaminação é pela fecal oral, né? Então, de alguma forma, vai parar na sua boca fezes, resquícios de fezes, né? Que pode ser do gato, pode ser de alguma outra pessoa que já tenha toxoplasmose. Então, a ideia é aumentar os cuidados com higiene pessoal. Lavar bem as mãos, não ficar colocando a mão na boca, lavar bem frutas, legumes, hortaliças, né? Porque a gente não sabe a procedência, às vezes, qual foi a água que foi usada para regar. Outra, estava assistindo ainda há pouco, eu vou colocar lá no grupo o link com vários vídeos com mais detalhes dessas doenças. Ela também pode ser passada por carne de porco mal passada. Então, a carne do churrasco mal passada pode ser fonte. Então, ter todos esses cuidados é importante. Se desfazer do animal, mas também, no caso, também não vou cuidar
da higienização do alimento também não é coerente. Então, não precisa se desfazer do seu gatinho, a alimentação adequada para ele, água adequada para ele, manter as fezes, né, em locais adequados, né, que você consiga recolher, colocar no saquinho e jogar fora sem acumular essas fezes em algum local da sua residência. Então, todos esses cuidados são importantes. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, podem perguntar, tá bom? Então, aqui vocês estão vendo que essas protozoonoses, elas podem chegar até os seres humanos de várias formas. Água contaminada, alimentos contaminados, insetos e vetores, tá? Ou carnes contaminadas, mal passadas. Então, a gente precisa ter esse conhecimento para saber como evitar. Porque algumas dessas doenças aqui, elas são muito difíceis de ser tratadas. Algumas delas não têm cura. O que acontece é que com os remédios mantém aquele protozoário adormecido. E aí ele não sai se reproduzindo pelo seu corpo. Mas cura para algumas dessas aqui ainda não existem, tá bom? Aí a importância de estudar ciência também para a gente ir em busca de curas para infecções, como, né, algumas citadas aqui na aula de hoje. Quais são as atividades dessa semana do PET de vocês? Né? A primeira questão pergunta: o reino protista atualmente é conhecido como protoctista. Os organismos presentes nesse reino são eucariontes, uni- ou pluricelulares e podem ou não realizar fotossíntese. Os principais grupos presentes nesses reinos são... Vocês podem colocar nos comentários para participar conosco. Mas nós falamos de dois grupos hoje na aula, que são as algas e os protozoários, né? Que foram os últimos que eu falei aqui. Segunda, gente, prepara aí para responder, eu vou participar um pouco para vocês não ficarem só me ouvindo. O filo protozoa é subdividido em 4 classes. Então, aqui, né, se nomenclaturou o grupo dos protozoários no filo, que é chamado de protozoa. Sarcodinha, mastigófora, esporozoa e ciliófora, né? Sarcodinha, a gente foi falando, é conforme a estrutura de locomoção que eles têm, ou como a gente viu, né, nos esporozoas que não tem. Qual a característica que considera tal classificação? Então, como que esses protozoários são classificados? É conforme o quê? Acabei de falar. Falei enquanto eu li a pergunta sem querer. Conforme a estrutura usada na locomoção. Se flagelo, se cílio, se pseudópodes ou se elas não existem, tá bom? Vamos lá. Terceira. Algas de um grupo bem diversificado, as rodofícias ou rodófitas ou rodofitas, né? Vocês vão encontrar professores falando de todas essas formas. São, em sua maioria, multicelulares. São abundantes nos mares tropicais, mas podem ocorrer em água doce e em superfícies úmidas, como troncos de árvores em florestas. Elas apresentam ficoeritrina e ficocianina, pigmentos que são responsáveis por esses organismos serem conhecidos também como algas. Quem foi pesquisar aí rapidinho para ficar a resposta para nós no chat? Eu não falei para vocês que dava para ver a diferença nas cores? Verde, parda, vermelha, dourada. Então, aqui a gente viu o nome de dois pigmentos que é a ficoeritrina e ficocianina, que dão essas algas do grupo das rodofícias a cor que elas têm, que é vermelha, tá? Quarta, os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos que não constituem uma categoria taxonômica válida. Então, o que acontece? Os protozoários não são considerados um grupo taxonômico válido, né? Porque eles têm diferentes origens, é um grupo polêmico, como eu falei. Didaticamente, muitos autores dividem esse grupo baseando-se principalmente na forma de locomoção. No filo Rhizópoda, por exemplo, os protozoários locomovem-se graças a expansões citoplasmáticas chamadas de... Então, a membrana se projeta,
e, consequentemente, o citoplasma ali perto da membrana se projeta, dando origem à estrutura nos rizópodes, que são chamados de pseudópodos, ou pseudópodes, que são os falsos pés, né? Aquelas várias projeções sem formato definido. Quinta, observe a figura abaixo. Então, aqui nós temos, né, 3 protozoários. A gente consegue mais ou menos saber qual, que é aqui só pelo formato. Ameba, paramécio e trypanosoma. Qual a estrutura de locomoção usada em um? Vocês arriscariam falar se é cílio, pseudópode ou flagelo? Alguém quer arriscar? Se for cílio, coloca um C. Se for pseudópode, coloca P. Se for flagelo, coloca um F aí no comentário. F, flagelo, Arthur. F de flagelo, P de pseudópode ou C de cílio. Alguém mais? Estrelinha para o Arthur pela participação. Muito obrigada. Mas aqui o correto seria um P de pseudópodos. Aqui tá vendo que não é um flagelo. Um flagelo é uma estrutura, um prolongamento fininho, maior e único, ou vários ali juntos com ele mais espessos, né? Mais larguinhos. Aqui não tem um formato definido. A gente vê que são literalmente projeções feitas, né, loucamente, ao acaso. Então, isso caracteriza pseudópodes. Davi respondeu C, de cílio. Deixa eu voltar aqui para o meu nome. Yara respondeu P, de pseudópode, acertou. Lívia também. Agora vamos para o 2, e quero ver vocês participando. Você confundiu com o do lado, tudo bem, Arthur? Então, 2 aqui, olhem para ele. Isso aqui são cílios, pseudópodes ou flagelos? Coloquei a inicial aí. C. O que mais? A Yara acha que são cílios. Quem é a Adele? Sempre esqueço dele. O Daniel Brandão acha que são cílios. Lucas também. Vocês estão todos corretos. Tá? São estruturas bem pequenininhas, projeções bem pequenas, inúmeras, tá? Então, aqui são os cílios. Muito bem. E agora nos restou quem? O F de flagelo, né? Onde está o flagelo aqui, professora? Mas que foto é essa? Então, aqui a gente tem a célula do protozoário. E aqui, tá vendo que ele afina? Esse aqui é o flagelo está até enrolado nele mesmo, tá bom? Então, a membrana, ela se projeta formando essa estrutura maior, né? Mas é diferente de um pseudópode, porque o pseudópode não tem formato, não tem estrutura. Se a gente fosse estudar a fundo a estrutura de um flagelo, a gente ia ver que esse flagelo ele tem umas proteínas especiais se movimentando para ele fazer o batimento flagelar. Então, ele é diferente mesmo. Então, aqui é um flagelo. Muito bem. Ai, que foi que uma resposta? Não botei entrada nessa resposta. B. Todos os 3 organismos são unicelulares? A resposta já está aí, né, gente? Sim, né? Que é uma única célula. A gente vê as principais estruturas dessas células: membrana, citoplasma, núcleo. Membrana, citoplasma, núcleo. Membrana, citoplasma, que é o espaço de dentro, núcleo. Então, uma célula só. Todos os 3 organismos são procariontes? E aí, eles têm núcleo ou não têm? Se for procarionte, é porque não tem núcleo. Digam para mim, são procariontes? Sim ou não? Respondam no chat sem medo de ser feliz. Esses 3 aqui são procariontes? Sim ou não? Todo mundo aqui está respondendo que não. A Yara e o Davi. Parabéns, estrelinha, pela participação e por terem acertado. Não são procariontes, eles são eucariontes, eles têm núcleo, tá? Então, o material genético é organizado nesse núcleo. Muito obrigada pela participação. Quando é em termos de ter uma célula, é unicelular ou pluricelular.
Procarionte e eucarionte é sobre ter um núcleo ou não ter núcleo. Por exemplo, as bactérias não têm núcleo. Já os protozoários, as algas, os outros seres vivos, todos têm núcleo. Quando eu falar ser procarionte, ou vai ser bactéria, ou vai ser arqueobactéria. Todos os outros seres são eucariontes, tá bom? Joia, pessoal? Era isso, né, do PET, o que nós tínhamos para falar de conteúdo, para corrigir das questões, dúvidas vocês podem encaminhar, né, depois para mim, que estiverem vendo essas mensagens. Eu agradeço para quem está assistindo pelo YouTube. Eu vou encerrar a gravação e a gente fica na sala para conversar, tá bom? Espera aí, deixa eu encerrar.